Então, conquistou, teve, né? Ter, né? Tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Tá. Só que chega uma hora que o ter não enche, né? Não é suficiente. Aí a gente vai para o ser. E no ser é que vem a crise, né? Tem gente que diz, pô, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e não sei o quê. E sou eu. Porque uma das perguntas mais desafiantes que eu vejo, né, como terapeuta, psicoterapeuta, é assim, e que parece ser muito simples, mas quando a gente faz essa pergunta no contexto correto, né, as pessoas têm muita dificuldade de responder: quem é você? Não é fácil responder essa pergunta, por mais simples que seja, porque normalmente quando a pessoa fala, vai falar o que ela faz, né? Eu sou É. psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou executivo, eu sou engenheiro. Cara, tu não é isso. Isso é o que você faz, é tua profissão, é teu ofício. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aqui no replay e você que está ao vivo aqui com a gente. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 28. Até aqui já são 28 episódios com conteúdos valiosos, compartilhados por experts nas áreas do autoconhecimento, espiritualidade, saúde emocional, negócios, liderança, finanças e tudo aquilo que nos move rumo a uma vida mais consciente, autêntica e próspera. E tudo isso pensando especialmente em você. O tema hoje é desafiador, é profundo e absolutamente necessário para todos nós. E eu já vou começar te fazendo algumas perguntas para você já ir refletindo. Você sente que está presa em algum looping de autossabotagem? Assim, você se propõe a fazer uma mudança pessoal ou profissional na sua vida, você faz um plano, se esforça e, de repente, sem nenhuma explicação, parece que algo te puxa para o mesmo lugar de onde você desejou sair, né? Do lugar onde você saiu e deseja não mais voltar. Você se sente cansada por viver padrões repetitivos na sua vida? Então, se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, fica por aqui, porque o que a gente vai conversar hoje pode te dar uma nova perspectiva e abrir um novo capítulo da sua história, de verdade. Porque talvez você esteja... talvez o que esteja te travando não seja a falta de um plano, não seja a falta de um esforço seu, mas sim a falta de acesso à raiz desse bloqueio. O nosso convidado, ele costuma dizer que dentro de nós existe ouro puro, um tesouro precioso. E o nosso grande desafio em acessar esse ouro está justamente no medo de mergulhar para dentro da gente, de olhar para quem somos de verdade, de olhar para as nossas qualidades, para os nossos defeitos, de nos acolhermos com coragem e essa inteireza que somos, né? Aquilo que você tanto teme é exatamente onde está a resposta que você tanto procura. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Mas antes de abrir essa conversa, eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é o seguinte: clica aí no aviãozinho porque o tema é relevante, compartilha isso com pelo menos 7 pessoas que já fizeram de tudo para mudar a história da sua vida, mas continua no mesmo lugar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está nessa situação. E o segundo recado é: pega papel e caneta, porque, como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida. Quem sabe essa sacada você vai ouvir aqui hoje e pode ser que você escute isso e pode mudar a rota da sua jornada.
mas se você não anotar quando terminar essa live, você nem vai se lembrar do que você viveu de experiência por aqui. Bom, sem mais delongas, meu convidado já está aqui. O meu convidado de hoje, além de um querido amigo, é um ser humano fora da caixa e um profissional de altíssima competência. Ele é psicanalista clínico, professor de pós-graduação, terapeuta integrativo, terapeuta transgeracional, Master Coach Trainer, teólogo, filósofo, autor do livro Luz e Sombra, A Honra e o Poder de Ser Você, criador do treinamento vivencial Luz e Sombra e um profundo conhecedor da psicologia junguiana. E olha que isso é só parte do currículo dele. Há mais de 20 anos, Tadeu Belfort Júnior vem conduzindo pessoas pelo caminho profundo do autoconhecimento para que elas não só se conheçam, mas também se curem de verdade. Tadeu, seja muito bem-vindo ao InstaCast CL. Olá, Tadeu, boa noite. Olá. Seja muito bem-vindo ao InstaCast CL. Uma honra poder te receber aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Me ouve bem, tranquilo? Eu ouço muito bem, te vejo bem. E você trouxe aqui pra gente pessoas queridas que estão aqui assistindo hoje a nossa live. Olha quem está dando um alô aí, Karine Silva, essa queridíssima aí, nossa amiga de Master Coach, maravilhosa, grande profissional também. Que lindo. Lindo, né? Tadeu, olha, hoje a gente vai falar sobre luz e sombra, claro que existem vários cientistas que abordam sobre isso, mas para mim, no meu mundo de seres mortais, quando falo luz e sombra, a minha referência é Tadeu Belfort Júnior. Para mim, você é um grande conhecedor desse assunto, aborda com excelência, tem treinado várias pessoas, curado muita gente com essa ciência. Porém, para a gente começar, eu iria te pedir um favor, para quem nunca ouviu falar sobre isso, ou para quem tem uma vaga ideia, se você puder explicar de uma forma simples e acessível o que significa luz e sombra na nossa jornada do autoconhecimento. Vamos lá, né? Não é simples, parece simples, trabalhar não sei quantos anos, mas quando vai falar sempre nos desafia, né, a trazer de uma forma que fique simples, né? Porque, embora é um conceito simples, ao mesmo tempo é extremamente complexo, né? Pela potencialidade que o tema tem. De uma forma bem resumida, aí eu vou usar a teoria da psicologia analítica do Jung. Sombra é tudo aquilo que eu não quero ver em mim, ou seja, que eu nego, mas que é meu. Então não é só, né, o que eu não quero ver, é algo em mim que eu não aceito, ou que eu fujo, e que na realidade, por fazer esse movimento de fuga ou de rejeição, aquilo é como se eu jogasse lá debaixo do tapete, sabe? Aquele pozinho que eu não, em vez de eu pegar, limpar, né, aspirar, não, eu vou jogando lá debaixo do tapete. Então tudo isso que eu vou jogando debaixo do tapete é sombra. Por quê? Porque é meu, é um pozinho meu, né? Não foi ninguém, né? Não é de ninguém, é meu. E exatamente essa parte minha que eu não quero ver, que eu escondo, a gente vai chamar de sombra, ou seja, essa parte oculta em mim, que tanto na psicologia analítica quanto na própria psicanálise, a gente vai chamar que é o nosso conteúdo do inconsciente, né? Dessa parte mais poderosa da nossa mente, né? 95% da nossa mente é inconsciente, então sombra está nesse universo aí do inconsciente. E luz é exatamente essa parte que eu revelo em mim, né? Essa parte consciente minha, que todos conhecem, ou seja, que eu faço questão de mostrar, né? Só que nem sempre essa parte que eu mostro sou eu de verdade, normalmente não é, inclusive, ou seja, eu mostro quem eu não sou e eu escondo quem eu sou. É mais ou menos isso que a gente faz. E pagamos um preço caro por isso, né? Por negar a nós mesmos, né? Eu deixo de ser eu, passa a ser outra pessoa. A gente, né, ao longo da nossa conversa, a gente vai aprofundar isso. Mas, em resumo,
Luz é aquilo que eu mostro, que eu revelo, né? E sombra é aquilo que eu escondo. E normalmente eu sou o que eu escondo e eu não sou o que eu revelo. É mais ou menos assim, a Ok, primeira provocação. tá, que eu sou o que eu escondo e não sou o que eu apresento, é isso? É isso. Entendi, isso é profundo, Tadeu. E aí, mas eu também vejo você falar sobre ouro puro, sobre um ouro que existe dentro de nós. O ouro seria a luz? Vamos lá, vamos mergulhar. Na realidade, o ouro ele está nas sombras mais profundas nossas. Isso é muito interessante, né? Porque parece ser paradoxal, mas não é. Como falou aqui bem a Glauciane, é simples, mas complexo. Complexo no sentido não de coisa difícil de entender, mas complexo pela multiplicidade, né? Pelas variações que tem. Então, nesse contexto, complexidade. Então, assim, Jung diz o seguinte, aí é uma fala do Jung, né? O grande mestre Carl Gustav Jung. 95%, olha, é muita coisa, tá? 95% das nossas sombras são puro ouro. Isso é uma fala do Jung, tá? 95% das nossas sombras são puro ouro. Então, Fala aí mais. eu vou trazer a nossa frase provocativa que a gente trouxe aqui, né, pro nosso podcast aqui, ou né, nosso Instacast aqui, já que funciona tudo junto e misturado aqui na sua proposta. Né? Aquilo que você tem mais medo de ver, a caverna mais escura ou mais sombria que você tem medo de entrar, é lá, exatamente lá, que você vai encontrar o que você busca. Olha que coisa interessante. A parte que eu mais fujo em mim, o lugar que eu tenho mais medo de entrar, e aí vamos trazer para dentro, né, em mim, é lá que eu vou encontrar as respostas que eu estou buscando. É lá nesse profundo do meu ser que eu vou encontrar o ouro mais puro. Ou seja, os meus talentos, os meus dons, a parte mais divina em mim está escondida dentro de mim, no mais profundo de mim, nesta caverna. E aí essa frase é do Joseph Campbell, né, que é um grande mitólogo e estudioso do Jung, né, um grande estudioso da psicologia junguiana, que ele traz isso, né, no Homem de Mil Faces, né, quando ele traz a questão da jornada do herói, ele traz esse mito, né. Dentro da mitologia do herói, todo herói ele mergulha no Hades. O que é o Hades, dentro da mitologia grega? Né? É o inferno. Que inferno, Tadeu? Onde está o diabo, o caldeirão lá pegando fogo? Não. É um inferno muito mais poderoso. É o inferno dentro de mim. Inferno no sentido de lugar que eu fujo, que eu morro de medo de entrar, né? Todo mundo tem, né? Dentro, vamos dizer, de uma cultura cristã, ninguém quer ir para o inferno, né? Claro. Todo mundo tem medo, pânico do inferno, que é um lugar de fogo, de treva, de horrores, de sofrimento. Então, esse mito do inferno, né, dentro da questão da jornada do herói, ele traz essa questão de realmente entrar no próprio inferno. Não é um inferno externo, é um inferno interno. É uma parte em mim que eu não quero ver, que eu não quero olhar, que eu não quero entrar em contato, que eu fujo como eu fujo do inferno. Né, que a gente acredita, ou quem não acredita, não é quem tem esse mito do inferno aí. Então, essa parte em mim que eu tenho um pânico, que eu tenho horror, que eu não quero olhar, por incrível que pareça, nesse lugar é que eu vou encontrar o ouro mais precioso que tem dentro de mim, os meus dons, os meus talentos, o meu máximo potencial eu vou encontrar ali. Olha que coisa linda, né? Sim. Então, por isso que E eu aí, convido tanto a esse mergulho, sabe, cara? entendo, é profundo. E aí, de uma forma prática na nossa vida, né? Como vemos muitas pessoas que eu mesma tenho cliente que chega para mim e fala: Carmen, parece que tem um teto na minha cabeça, eu não consigo ir além disso, eu sinto que eu tenho potencial e não vou. Então, trazendo para o nosso dia a dia essa abordagem inicial que você trouxe, já trouxe aprofundando, como Uhum. que isso se manifesta, né? Como que a pessoa pode perceber isso no dia a dia dela? Porque se está no nosso inconsciente, a gente não tem ideia disso. A gente só tem os sintomas disso, né? Isso. Perfeito.
né? Eu gosto muito de trazer essa coisa, né? Dentro das jornadas que eu faço, é muito importante que a pessoa perceba no seu dia a dia, né? De forma prática, para que realmente tenha algum resultado na vida dela, né? Senão vai ficar só confabulando, e a teoria da sombra, eu diria que desse monte de livro aqui, pelo menos uns 30 ou 40 falam só de sombra. Então, realmente é algo que eu tenho me aprofundado muito. E quanto mais eu estudo, mais me aprofundo, mais eu sei que eu não sei. E não é filosofia, né? Realmente é uma consciência minha, porque quanto mais a gente mergulha, tem outras camadas para mergulhar. Mas a sombra, embora seja complexa, ela pode ser simples da gente trazer para o nosso dia a dia. Dentro de uma visão também da psicologia analítica, né, e da própria psicanálise, existe um fenômeno que a gente chama de mecanismo de defesa, certo? Não vou querer entrar muito na questão técnica. Mas o mecanismo de defesa são formas da nossa mente nos proteger, né? E jogar certos conteúdos para o nosso inconsciente, para que eu não possa encarar, às vezes, algumas coisas que podem ser doloridas, um trauma, um medo, uma cena mais desafiante, eu tento, como se eu quisesse apagar da minha memória. Então, dentro desses mecanismos de defesa, um deles se chama projeção. Então, partes minhas que eu não quero ver, mas que são minhas, e que é desafiante para mim ver em mim, né? Olhar para isso em mim, me colocar, tipo, tirar minha roupa e me olhar diante do espelho, de verdade, sem nenhum filtro, né? Que a gente usa tanto filtro hoje nas redes sociais. Então, o que é que eu faço? Mas que é meu, eu não consigo ver em mim, é difícil para mim encarar em mim, mas eu consigo perceber no outro, através do fenômeno da projeção, ou seja, o outro é um grande espelho meu, né? Da minha melhor parte e da minha pior parte, certo? Então, e aí vamos lá, né? Você é casado, também sou, né? Isso já pode ser um Perfeito, termômetro. É o melhor termômetro. Se a pessoa é aquela que tem o hábito de criticar muitas pessoas, outras pessoas, só vê o defeito de outras pessoas, isso é um termômetro de que quem age mais sobre ela é a sombra dela e ela projeta isso no outro, mas ela não percebe isso nela. Seria isso, Tadeu? Isso. É muito Olha, imagina o seguinte, né? Você passou dos 40, dos 50, tem 50 anos que tu tá fugindo de algo em você. É simples, do nada tu chegar a dizer, agora eu vou olhar para isso. Eu passei 50 anos correndo disso, agora me deu vontade de olhar. Não é tão simples assim, né? Não aguento, eu quero olhar, cansei de fugir, agora eu vou olhar. Não é assim que funciona na prática, certo? Então, assim, as pessoas nos afetam. E aí eu vou trazer um conceito interessante do que é projeção e o que é observação, porque é importante para a gente entender esse fenômeno da gente, certo? Por exemplo, eu posso observar a Carmen e ver alguma atitude dela, algum comportamento que eu acho inapropriado, não encaixa dentro de uma questão social específica, de um contexto específico. E aquilo observa, Carmen, isso aqui não está legal, às vezes numa empresa, numa organização, faço muito dos meus liderados. Olha, esse comportamento não convém, está fora vamos dizer, do padrão da empresa, blá, blá. Ou seja, é uma observação. Observei, estou lá intervindo, dando feedback e tal, aquilo está tudo certo, para mim está tranquilo fazer isso. Mas se algo que a Carmen faz, aquilo causa em mim um afetamento, ou seja, aquilo me afeta emocionalmente, me irrita, ou me incomoda, ou me angustia, ou seja, provoca um movimento interno em mim de algo que é seu, que não tem, assim, algo que você não está fazendo nem contra mim. Você fez alguma coisa com outra pessoa, aquilo me afeta, me causa alguma reação interna emocional. Então, dentro desse contexto de afetamento, normalmente, eu diria quase 100% disso, vai ser o fenômeno da projeção, ou seja, é algo que eu estou observando em você, que tem em mim, que eu não aceito isso em mim, ou eu nego, eu fujo disso em mim, mas você está me escancarando aquele comportamento. Você está me mostrando assim, ó, pá! Olha isso em você, entende? Sem falar isso, ou seja, o teu comportamento me escracha aquela coisa que tem em mim que eu estou fugindo, como o diabo foge da cruz, né? Então, este fenômeno, que é a projeção, é a melhor forma da gente perceber as nossas sombras. E eu diria assim, que as pessoas que nos afetam, por mais que às vezes tenha rancor, tenha mágoa, tenha isso, tenha aquilo, péssimas memórias, ou às vezes, né, se torna mal e não quer mais falar com aquela pessoa, e etc., né? Na realidade, são anjos divinos, né,
que nos trazem esse conhecimento de nós mesmos. Então, no fundo, aquela pessoa que me afetou, que me angustiou, que me fez um mal na questão do afetamento em mim, daquele mal-estar que me causou, ele me deu um lindo presente, que é: Tadeu, olha isso aqui teu, cara. Presta atenção nesse teu comportamento aí. Olha como você é invejoso. Olha como tu é orgulhoso. Olha como tu é medroso. Olha como tu é isso, como tu é aquilo. Porque não é sobre a Carmen, né? Falando de nós dois, né? Desse afetamento indo e voltando aqui. Né? É sobre o Tadeu, que está afetado com aquilo, né? Tem uma grande filósofa aqui do Brasil chamada... É uma brincadeira que eu uso nos grupos, né? Vou trazer aqui, a gente está num ambiente que eu acho que permite isso. É uma grande filósofa chamada Vanessa Popozuda, que é uma funkeira. Filósofa grega, tá? Que ela diz assim: bateu, doeu, toma que é teu, né? Então, é teu, né? Se a Carmen fez algo e aquilo me afeta e dói em mim, não é sobre Carmen, é sobre mim. É sobre o Tadeu. Seria, por exemplo, que tem pessoas que às vezes confundem, né? Quando recebem, elas não podem ser criticadas de forma alguma, não podem ter um feedback sobre algo que ela precisa melhorar, e muitas vezes ela leva aquilo para o pessoal, fala assim: não, meu santo não deu com aquela pessoa, pronto, nem quero saber mais o que ela fala, que ela me irrita, não quero olhar mais na cara. Seria um comportamento semelhante a esse? Sim. E aí eu costumo dizer para ela, né? Então, olha só, dê graças porque são os nossos mestres, né? Quando aparece esse tipo de pessoa na nossa vida, pode ser o nosso mestre. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso é muito comum. A gente, inclusive, ouvir, né? Pessoas falam: não, meu santo não deu com aquela pessoa e pronto. Ela fala isso, me reagiu à minha conversa daquela forma. Perfeito, vou falar assim. Depois eu queria que você desse uma olhada aí no Sérgio Luigi, né? Que é um grande mestre de apometria, um grande terapeuta. Ele fez umas perguntas e comentários. Acho que seria legal depois a gente, né, debater sobre isso. Então, só falando sobre isso, aí eu já venho aqui no Sérgio. Ok, claro. Um grande mestre, inclusive, fez a nossa jornada Luz e Sombra. Então, alguém que participou dessa jornada com a gente em grupo, né? Então, falando dessa coisa do... Por que o santo não bate? Porque, já viu aquele ditado que dois bicudos não se beijam? Né? Dois bicudos ficam bicando com o outro. Então, normalmente, alguém que o santo não bate com o meu, é porque ele sou eu. Ele me revela, ele traz muito de mim, e o de mim que eu não quero ver, tá? Porque lembra, tem uma parte que eu mostro, que eu acho legal, que eu quero expor, e tem uma parte que eu não quero expor, que é a minha sombra, que eu escondo, que eu fujo, que eu nego, que eu rejeito em mim. Normalmente, quando alguém não bate o santo, em tudo esse ditado, né, o santo não bateu, é porque esta pessoa me revela de uma forma escancarada. Ele me escracha, ele me rasga, ele me expõe quem eu sou. Eu odeio fulano, ele é tão arrogante. Por que é que eu odeio tanto a arrogância de fulano? Porque ele revela a minha arrogância que eu nego a todo custo, que eu não quero aceitar em mim. Entende isso? Então, esta arrogância que ele me revela é minha. Não é sobre ele, é sobre mim, é sobre eu mesmo. Né? Acho que a melhor forma da gente trazer para a nossa prática, isso é bem desafiante, mas ao mesmo tempo extremamente libertador e curador quando a gente toma consciência disso. Quando alguém me afeta emocionalmente, é meu. Né? Ele me revela coisas minhas. Né? Deepak Chopra, que é um grande mestre, né, médico indiano, que mora aí nos Estados Unidos, no país que você está hoje aí, ele diz o seguinte, né? O Deepak Chopra: essa coisa que eu nego em mim, que eu não quero ver em mim, sou eu, de fato. Né? E isso que eu fujo a todo custo, na realidade, é isso que vai me libertar. Olha que lindo. Este pedaço meu que eu não quero ver de jeito nenhum, é isso que vai me deixar inteiro, que vai me deixar completo, pleno, luz e sombra, entende? Vai me fazer me tornar um ser total e não um ser parcial, porque todos nós, de alguma forma, hoje somos parte, não somos o todo.
porque tem uma parte minha que eu nego, que eu não quero ver. Então eu não estou inteiro diante da vida, diante das pessoas, entende? E aí tem a pessoa que fala, o quê? Imagina se eu estou fazendo projeção de mim naquela. Eu não sou assim desse jeito, eu sou uma pessoa maravilhosa, incrível, e essa pessoa que está sendo muito injusta no seu julgamento por mim. A pessoa não reconhece dessa forma. E aí? É o mais natural, né? Por isso que é tão desafiante, né? A gente que trabalha com psicologia profunda, psicanálise, psicologia analítica e outras abordagens que tem esse viés, que não é tão, eu diria, superficial em termos de mergulho, é tão desafiante fazer psicanálise como terapia, né? É tão desafiante fazer um processo terapêutico com psicologia junguiana. A própria terapia sistêmica, que ela também vai muito fundo, vai na raiz, vai, né, nas questões que o Sérgio traz isso aqui na fala dele, na escrita dele. Né? Por quê? Porque é dolorido. Assim, eu não gosto de enganar ninguém, né? Eu vou começar um processo terapêutico com o paciente nesse viés de luz e sombra. Às vezes é o que ele está precisando. Eu deixo muito claro que vai ser doído, que em algum momento ele vai ter raiva de mim, ódio de mim. Porque não é simples, eu não gosto de... você vai olhar para a sua sombra e vai ser maravilhoso, vai ser uma delícia, você vai fazer... Não é assim, dói demais. Porque imagina o seguinte, se eu estou fugindo há muito tempo, é porque não é uma coisa muito agradável. Porque se fosse agradável, eu ia fugir por quê? Né? Por que eu ia fugir de uma coisa boa, agradável? Eu ia para cima, eu ia querer abraçar, pegar para mim, entende? Então, assim, é dolorido, é desafiante olhar para isso, mas ao mesmo tempo é profundamente curador e transformador. Então, o meu convite é: paga o preço, né? Paga o preço de dar esse próximo passo, né? Pô, a gente vai começar um processo na academia. Você é um exemplo disso. Eu te acompanhei todo o teu processo maravilhoso, né? Todo o teu esforço, né? Toda a energia que você colocou nisso. Foi fácil, foi simples, os primeiros dias, as primeiras semanas, e acho que nem até hoje não é. A gente vai aprendendo a gostar de alguma forma, né? Vendo os benefícios que aquilo está trazendo para mim, de ganho físico, energético, de alto astral, né? Das endorfinas, né? Que vão vindo, alegria e tal. Mas assim, é dolorido. Você vai, né, malhar, o músculo dói, no outro dia fica doído, incomoda. Então, quando a gente fala em olhar para a sombra, é isso. Vai doer, vai incomodar, o músculo vai doer mais, vai doer menos. Tem dia que vai doer pra caramba, tem dia que você não vai dormir bem, você vai ficar chateada com você mesmo. Mas é profundamente curador. E aí tem o Rubem Alves, que é um grande escritor brasileiro, né, ele diz o seguinte, que ostra feliz não produz pérola. Olha que coisa linda, cara. Lindo. Ostra, não é? Ostra feliz não produz pérola. Só produz a pérola porque tem uma areia ali arranhando ela, incomodando. Só que a ostra, ela escolheu o seguinte, ela poderia passar o resto da vida reclamando da areia, não podia? Poderia, óbvio. Trazendo para a gente, o nosso contexto humano, né? Poderia passar, olha, essa areia está me irritando, essa areia não sei o quê. Mas ela tomou uma decisão profundamente curadora, que o Luz e Sombra, né, chama para esse lugar. Que é o seguinte, sabe essa areia que está me incomodando? Eu vou transformar ela em ouro, né? Vou transformar ela em pérola. Eu vou modar ela, eu vou dar um outro contexto para ela. Eu vou tornar isso poder em mim. Esse é o convite. Excelente. Dor em poder. Vamos aqui falar com o Sérgio Cardoso. Ele trouxe duas perguntas. É Sérgio Ricardo Luigi, é um italiano. A sombra pode ser uma ação de uma lealdade sistêmica? Uma pergunta. E a outra pergunta. Negamos uma história que não foi vista com amor? Primeiro, sim, pode. A primeira pergunta a sombra pode ser uma ação de lealdade sistêmica? Sim, porque existem as sombras transgeracionais, né? Nós temos as nossas sombras, aquilo que eu nego em mim, a partir da minha própria história. Mas existem sombras que se arrastam dentro de um sistema, né? Dos meus pais, dos meus avós. Por exemplo, vamos trazer uma coisa aqui. Raiva. Né? Raiva pode, por exemplo, a gente vê muito no feminino isso. Eu já tive clientes e pacientes com essa questão específica. Né? Ela tinha, e normalmente, vou trazer um contexto importante. A sombra ela é composta, ela não é uma coisa só. O que é que eu chamo composta? Por exemplo, essa pessoa, a sombra que revelou-se, né, no processo terapêutico dela foi o seguinte: ela tinha vergonha da raiva, por isso que eu chamo que é composta, porque a raiva em si é uma emoção primária, acabou, todos nós temos.
ponto final. Todas as psicologias vão falar a mesma coisa. Acho que não tem nenhuma que fale diferente disso, certo? Todas elas. Vergonha da raiva é uma sombra. Por quê? Ela tinha raiva, você tem raiva, eu tenho raiva, todos nós temos raiva. Só que toda vez que a raiva se revelava nela, vinha um pesar profundo, uma vergonha profunda por uma questão dela específica religiosa, certo? Então, assim, e era algo que vinha da mãe dela, que vinha da avó dela, onde o feminino não podia expressar raiva, não tinha direito de expressar raiva. Então, quando ela expressava essa raiva, que não era só dela, era da mãe dela, era da avó dela, raiva acumulada de todo o clã dela, e vinha porque vem, acabou, se as pessoas pisam no calo da gente, a raiva vem, certo? Então, ela passava uma semana adoecida, com enxaqueca, com isso e blá, 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 somatizava, era terrível o efeito físico nela, por causa da vergonha que acompanhava essa raiva, entende isso? Então existem sombras muito mais profundas do que as próprias que a gente vai criando com a nossa história, que são sombras transgeracionais. No meu próximo livro eu vou estar falando desse tema, dentro de outros temas, certo? Mas esse aqui está saindo esse ano ainda. Mas, assim, as sombras transgeracionais têm a ver com o que o Sérgio traz aqui, da lealdade sistêmica. Ou seja, por amor ao meu sistema, eu trago aquela mesma sombra que minha mãe tinha, que minha avó tinha, que a minha bisavó tinha. Certo? Complexo. Eu vou agora ler uma pergunta da Karine. Tadeu, por favor, dá uma dica de como a pessoa ter a percepção da sombra. Como perceber que um padrão é uma sombra? Vamos lá. A gente já falou bem, que é a questão da projeção. É o mais poderoso deles, né? Tudo que me afeta no outro é meu. Ponto. Vou dizer quase tudo, para não ser generalista, né? E outro ponto importante, tudo aquilo que eu fujo, sabe? Assim, eu estou vendo uma coisa, aí eu vejo uma cena sobre raiva, tudo aquilo que está envolvido na raiva eu me afasto, né? Eu procuro, eu fujo de ver aquilo, de presenciar aquilo, de acompanhar aquilo. Por que você foge tanto disso? Porque é tão difícil para você olhar para um filme que tenha uma cena de raiva, porque é tão difícil presenciar algum discurso ou conflito que tenha raiva, né? Ou seja, por que é que para você faz de tudo para não entrar nesse tipo de contexto? Essa fuga profunda, ela tem muito a ver com sombra, né? São coisas... Por quê? Porque está me afetando. Então, pensa o seguinte, acho que a palavra-chave aqui é o seguinte, afetamento. Qualquer coisa que me afeta emocionalmente, vale a pena eu aprofundar, vale a pena olhar, vale a pena eu verificar. E aí eu vou trazer dois contextos, tá, cara, né, em cima dessa fala aí, dessa fala da Karine. Quando a gente fala afetar, nem todo afetamento ele é negativo, ele pode ser positivo também. Porque, por exemplo, eu posso rejeitar a Carmen, o comportamento específico que a Carmen tem, mas eu posso admirar extremamente a Carmen por algo que ela tem também. Puxa vida, como a Carmen é eloquente, como ela é não sei o quê, como ela é simpática, como ela é... No nível de afetamento também, que aquilo me afeta, ela me afeta positivamente, vamos dizer assim. Chegar a uma admiração, né? Quase uma idolatria, né? Tem gente que chega nesse nível de admiração, né? Isso que eu admiro tanto na Carmen é meu também, gente. Então a gente tem que entender que esse conteúdo que eu fujo na sombra, nem toda sombra é negativa, né? É necessariamente um comportamento negativo. Sombra é tudo que eu rejeito e muitas vezes eu vou rejeitar o meu melhor também. Por isso que o Jung fala que lá tem ouro puro. Porque muitos dos meus dons e talentos, inclusive da minha missão de vida, do meu propósito de vida, na sua maioria vai estar na nossa sombra. É lá que eu vou achar. Sabe assim, a pérola mais preciosa da minha ostra está lá na minha sombra. O ouro mais valioso de 24 quilates está lá na sombra também. E aí eu vou trazer uma coisa que eu sou muito fã, que vem do Jung também, dentro da mitologia, que é o arquétipo do curador ferido, que a gente, né, na nossa jornada, a gente mergulhou nele também, dentro do Master Coach e tal. O curador ferido é o exemplo claro desse ouro que a sombra traz. Quando a gente diz que na minha ferida mais ferida, na minha dor mais doída, está o meu maior poder de cura, o que é que eu estou dizendo aí?
Eu estou falando do meu ouro mais precioso. Aonde mais eu fui afetado na minha vida, onde mais doeu na minha jornada, foi lá que eu fui forjado. Foi lá que eu encontrei, né? Foi lá que eu criei a minha pérola mais preciosa, essa areia que doeu mais, que arranhou mais, né? Que machucou mais, que rasgou mais em mim. Essa areia, ela tem o potencial de se transformar na pérola mais preciosa dentro de mim. Esse é o poder do curador ferido, do arquétipo do curador ferido. É lá onde eu vou encontrar o ouro mais precioso, a pérola mais preciosa em mim. Então, não foge, É não lindo foge de isso. você. E é muitas vezes aonde nós, né, treinadores, psicólogos, coaches, é muitas vezes aonde a gente colabora com outras pessoas, né, ajuda na jornada de outras pessoas, baseada na cura dessa nossa dor, né? Então, eu creio que hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem, porque aqui para quem está assistindo, isso que você cura pode ser, você pode também conseguir ajudar outras pessoas a se curarem dando os seus depoimentos. Você não precisa ser um profissional da área. O fato de você dar o seu depoimento, o que você fez para você se curar, você pode também ajudar muitas pessoas a curarem as suas dores. Você falou dessa moça que a questão dela, que ela não podia sentir raiva. Isso foi uma dor minha também. Porque eu sentia raiva da minha mãe, embora eu a ame, mas uma criança, muitas vezes, ela não consegue entender certas coisas, discernir sobre coisas, e eu sentia muita raiva, e isso me acompanhou até a fase adulta, só que na fase adulta virou culpa por eu sentir raiva da minha mãe. Eu precisei tratar sobre isso, que tá tudo bem a gente sentir raiva da mãe também, porque mãe faz coisas que contra a nossa vontade a gente sente raiva, e eu reprimia isso e eu falava, eu não posso sentir raiva da minha mãe, eu não posso, colocava essa culpa em mim. Isso me atrapalhou em várias questões da minha vida adulta. Só depois que eu resolvi isso que eu consegui avançar em algumas áreas da vida. Então, a raiva é uma emoção básica, mas se a gente não olhar para ela com esse amor e acolhimento, também pode paralisar muito a nossa vida. Eu posso ir numa outra colocação aqui do Sérgio também? Claro, Ele claro. fala sobre o medo, entre parênteses, sombra. É o que podemos encontrar, aonde podemos encontrar a porta que abre para a luz da coragem. Tá com medo, vai com medo mesmo. Isso, perfeito. Isso aí. Vai, não espera a coragem chegar, não, senão tu não dá nem o primeiro passo. Exato. Tem uma pergunta aqui da Renata Almeida. Tadeu, mas tudo é projeção? Voltou aqui a fase da projeção. Mas tudo é projeção? Uma pessoa que não pode ter sentimentos ou opinião sobre os atos de outra pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa tratou a outra mal na minha frente. Não posso achar que essa atitude é ruim? Pode sim. Lembra que eu trouxe o conceito de observação e projeção. Eu posso observar algo, intervir nesse algo, posso dar feedback desse algo, eu posso corrigir esse algo, principalmente se está fora do contexto, né? Se alguém me desrespeita, eu tenho que botar meu limite, meu amigo. A partir daqui, você passou do ponto. Se vem me bater, vai tomar de volta. Entende? É uma questão de defesa, de cuidado, de respeito, de limite, e está tudo certo. Né? O fato de eu estar observando minha sombra não significa que eu vou virar um anjo de asinhas e auréola, não. Eu estou numa jornada de aprendizado. E muitas vezes ela vai me pegar na virada e está tudo certo. Eu estou aprendendo sobre mim. Agora, se esse algo que eu observo me afeta, imagine o seguinte, eu vou trazer um exemplo bem prático, eu gosto de trazer para o prato, né? Uhum. Dois monges budistas, estavam numa caminhada no deserto, né, numa região lá no meio da selva, de uma floresta, e eles têm voto de celibato, etc e tal. E aí tinha uma jovem mulher querendo atravessar o rio, e aí eles não podiam pegar a mulher dentro dos votos deles, não pode tocar, né, vamos dizer, o corpo feminino. E aí ela estava com dificuldade, um foi lá, pegou, atravessou e continuaram os dois em silêncio. Atravessaram e andaram dias e noites e dias e noites. E aí chegou lá, diante do mestre, aí o que não pegou, que observou, disse, como é que você
pode, você fez voto e não sei o quê, e passou, botou a mulher no teu braço e levou e tal. Ele disse, engraçado, a gente andou, já tem 5 dias que a gente anda. Eu deixei a mulher lá do outro na margem do rio, tu ainda continua com ela aí contigo. Exato. Entende? É sobre isso. Caramba. Nossa, mãe. Tadeu, você já falou, né, o que acontece quando a gente rejeita ou nega as nossas sombras, né? Mas qual é esse momento, né, para a pessoa tomar coragem para fazer essa integração? Porque o que de maravilhoso pode acontecer, se despertar, né? O que pode acontecer para que motive essas pessoas a olharem para isso com mais carinho e vontade de promover essa mudança na sua vida? No meu caso, vou trazer o meu exemplo, tá? Tá. O meu caso foi uma crise existencial. Ok. Eu perdi meu propósito, né? Vamos dizer assim. Eu não estava vendo mais razão de ser, né? Vamos dizer assim. E eu digo, tem que ter algo maior, né? Tem que ter algo. Então, essa crise comigo mesmo me fez querer me conhecer. E aí eu entendi nessa jornada, e a psicanálise foi uma grande base para mim até hoje, a minha grande ciência básica, né? É Freud, né? Eu honro e reverencio o Freud mesmo, por tudo que ele contribuiu para a psicologia de uma forma plena. Mesmo quem fala mal dele fala, então, né, fale bem ou fale mal, mas fale, né? E está tudo certo. A minha crise existencial me fez olhar para as minhas sombras de uma forma profunda, certo? Isso foi minha grande jornada de cura, né? Vamos dizer assim. E cada um vai ter os seus porquês, né? Mas normalmente essa jornada vem muito com crises, né? Aí pode ser uma depressão, pode ser uma falta de sentido para a vida, de propósito, né? Um mergulho nas profundezas de si mesmo que Jung vai chamar, tem uma fala de Jung que é muito linda, que ele chama a noite escura da alma. E aí essa jornada dentro da psicologia analítica, ele diz o seguinte, que normalmente em torno dos 40 anos, isso tem a ver com o contexto dele, que a pessoa durava no máximo 80 anos, eu diria que 30 e pouco, 40, não tem uma data exata, mas é mais ou menos o que ele chama de metade da vida. Na metade da vida, o ser humano, teoricamente, já conquistou tudo que ele queria ter, né? Ok. Comprou uma... Né? Normalmente, né, dentro de um ser que teve alguma, vamos dizer, uma carreira mais ou menos organizada, né? Comprou uma casa, sei lá, um carro, tem uma família, teve filhos, sei lá o quê, né? Fez os sonhos primários dele que ele tinha lá. Então, conquistou, teve, né? Ter, né? Tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, tá. Só que chega uma hora que o ter não enche, né? Não é suficiente. Aí a gente vai para o ser. E no ser é que vem a crise, né? Tem gente que diz, pô, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e não sei o quê. E sou eu. Porque uma das perguntas mais desafiantes que eu vejo, né, como terapeuta, psicoterapeuta, é assim, e que parece ser muito simples, mas quando a gente faz essa pergunta no contexto correto, né, as pessoas têm muita dificuldade de responder, quem é você? Não é fácil responder essa pergunta, por mais simples que seja. Porque normalmente quando a pessoa fala, vai falar o que ela faz, né? Eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou executivo, eu sou engenheiro. Cara, tu não é isso. Isso é o que você faz, é tua profissão, é teu ofício. E aí eu vou trazer um exemplo simples dessa pergunta que você fez, e aí eu gosto de trazer de um aluno também, que fez a jornada com a gente, 50 e poucos anos, uma mulher, certo? E aí fez a jornada. Já no final, são 2 dias muito intensos, muito profundos, de alto impacto, né? Olhando para as sombras. Imagina o pau que é a jornada, certo? 2 dias olhando só para isso, certo? Dentro de toda uma condução psicodramática. Como psicodramatista, a gente tem todo um contexto que a gente cria, né? Aí veja a fala, né? Para você entender bem esse contexto. Ela disse, com 50 e poucos anos, disse, Tadeu, estou acabando a jornada e eu tive uma descoberta muito profunda. Eu acabei de descobrir que eu tenho 50 e poucos anos e eu nunca fui eu. A vida que eu vivi até agora, e é sério mesmo, assim, é um exemplo real, né? A vida que eu vivi até hoje era a vida que
todos projetaram para mim. Nunca vivi a minha vida. Aí eu, como Master Coach que sou, fiz uma pergunta que a gente chama de pergunta matadora. Bom, você tem duas possibilidades. Na realidade, eu dei opções para ela se responder. Né? Uma é passar os outros 50 anos, talvez, se ele viver 100 anos ou 30, se reclamando disso, que você continua vivendo a vida que os outros projetaram para você. É uma possibilidade, está tudo certo se você escolher isso. E uma outra é dizer, qual é a vida que eu quero para mim? Né? Quem sou eu? E viver essa vida com o restante desses outros 50 anos que vem, ou 30, ou 20, ou 10, ou 5. É sempre uma possibilidade. E foi tão linda essa jornada desse cliente, né, dessa pessoa, que depois disso ela vendeu um imóvel, fez uma decisão bem radical, né? Foi fazer mestrado e doutorado, terminou, hoje é doutor, né? E a partir desse encontro com ela mesma, né? Isso é fantástico, Tadeu. Isso é fantástico. Não tem dinheiro que pague você acompanhar uma jornada dessa, certo? De um ser humano. Exatamente. Se libertar desses bloqueios, né? É o que você falou, né? A jornada nem sempre ela é incrível, florida, céu azul. Não, ela dói, mas é justamente quando dói, se a gente se acolher nessa dor, e por isso é importante, por isso que tem ali um profissional acompanhando na jornada, porque pode apresentar opções para a gente caminhar e a forma de como se acolher num momento de tanta dor, porque tem dores que são profundas de fato e muito difícil de lidar, mas quando a gente se dispõe a isso e tem um bom profissional que nos ajude a reconhecer e nos acolhermos, que eu acho que o grande desafio somos nós mesmos nos acolhermos diante dessa dor. Isso. Eu diria assim, que uma grande, dentro do PDCA, né, planejar, fazer, ajustar e fazer de novo e tal, né, que vem do ADM, no coach a gente usa também, quase 12 anos já de jornada que a gente faz Luz e Sombra, então aprendemos um pouquinho, ainda estamos aprendendo e vamos aprender até o último dia que a gente for fazer. O maior desafio dessa jornada é realmente aprender, e é meu desafio como facilitador, né, junto com a Esté, que é outra que faz comigo, já está há bastante tempo, e foi inclusive aluna e depois virou co-trainer da jornada, é acolher com amorosidade isso. Né? Então, o meu aperfeiçoamento dentro dessa jornada é realmente ajudar as pessoas a olhar com leveza para isso, sem tanta dor. Né? Embora seja um assunto desafiante às vezes de olhar, mas é possível olhar com leveza, é possível olhar com amorosidade, que o Sérgio trouxe em algum momento falando sobre isso. É possível sim, é viável e é capaz. Mas, por exemplo, nessa jornada eu nunca faço só. Não, né? A Esther está comigo, ela é psicoterapeuta, é psicanalista, então eu preciso de um apoio terapêutico, porque eu não consigo dar conta de tudo, e às vezes tem pessoas que vão precisar de um apoio, mesmo online, muitas vezes ela vai lá no individual, faz o acompanhamento, entendeu, da pessoa. Tem staffs, porque assim, para uns pode ser mais leve, para outros menos leve, eu digo que cada um vai até onde dá e até onde ele alcança. Já teve jornada de 2 dias que a pessoa só foi pela manhã. Ele foi no sábado pela manhã, viveu aquela jornada, eu fiquei já bem no início, dizia, caramba, o que foi que eu fiz de errado, né? O que é que houve, né? Que a pessoa, né, não voltou mais. E aí depois, né, dei uma fala, quando você puder falar comigo, tá pedindo um feedback. E 2, 3 semanas depois, essa pessoa me deu feedback, 3 semanas depois. Tadeu, você me curou de uma dor de 10 anos. Nossa. Imagina se a pessoa era cristã daquela de todo domingo, blá, blá, né? Sabe, aquele fervoroso mesmo, praticante, né? E essa pessoa estava há 10 anos longe da igreja com raiva de Deus, brigado com Deus, olha. Brigado com Deus. E ele fez as pazes naquela manhã com Deus. Uau. Entende isso? Uau. Pra que mais do que isso, entende isso? É. Então, eu falo e eu ainda me arrepia isso, né? Me emociona pelo poder que teve aquilo, o meio-dia, né? Vamos dizer assim, na vida daquela pessoa. Então a gente, você sabe
disso, é treinadora também, né, trabalha nesse universo do alto impacto, a gente não tem noção do impacto né, daquilo que a gente está passando, compartilhando, daqueles exercícios que a gente está falando sobre a vida da pessoa. De vez em um dia desse eu estava cortando o cabelo, a pessoa, um barbeiro falou comigo, disse que uma pessoa que veio aqui 2 vezes, viu você, quis falar, ficou com vergonha e não sei o quê, mas que é super teu fã e não sei o quê, e que depois ele fez uma jornada contigo, ele abriu uma empresa e não sei o quê, e não sei o... E a vida do cara mudou 1000%. Então a gente não sabe o que faz. Agora, assim, minha jornada é sempre fazer, eu dou o meu melhor, né? Eu dou o meu 100%, né? Eu dou a minha alma, né? Tudo que eu tenho de melhor em mim, dentro do que eu tenho de conhecimento, de alma e de amor, eu entrego. E eu não sei, né, como vai chegar no outro e o que vai acontecer com o outro, mas eu sei o que eu estou entregando, isso eu não tenho dúvida. Ô, Tadeu, né? Então... agora eu vou num contra-intuitivo, mas talvez você já tenha, na sua experiência, na sua jornada como psicanalista, você já tenha vivido sobre isso, né? E quando acontece da pessoa rejeitar ou negar a sombra, né? Quais são as consequências na vida dela por negar isso, né? Nos relacionamentos, com relação à autoestima, com relação às decisões dela? Lembra que bem da tua primeira fala que você diz, né? Você trouxe, né? Os projetos que ficam pela metade, que não começam. Eu diria que um dos grandes efeitos da negação da nossa sombra é a procrastinação. Isso é terrível. Existe por trás disso, normalmente quando eu não entro nessa profundidade de mim, essa inteireza de mim, existe por trás uma coisa muito profunda chamada não merecimento. Porque o próprio fato de eu não querer me conhecer, de eu não querer mergulhar em mim, já tem por trás disso, de uma forma muito profunda, um não merecimento, uma não dignidade, uma não honra a si mesmo. Porque quem se respeita, quem se reverencia, quem se ama de verdade, paga o preço. É capaz de se olhar de verdade, porque se amar não é só amar o bom da gente, né? Amar o ruim da gente também, ruim dentro do contexto A, o B ou C, porque dependendo de outro contexto, aquele ruim se torna bom, né? Uma raiva, quando eu jogo essa raiva de forma agressiva, que você liga palavras, né, que depreciam e etc., está sendo um contexto ruim da raiva, né? Ela está te fazendo mal, né? Vamos dizer assim, dentro da nossa comunicação. Mas essa raiva, quando eu jogo para um empreendimento, para um negócio, né, para um projeto, para uma disputa de atleta, né, para uma maratona, para uma natação, né, para que algo que seja, para um esporte, né, vamos dizer de uma forma geral, ou para um empreendimento, para um negócio, essa raiva é maravilhosa, ela é extraordinária, ela me faz produzir, ela me faz realizar, é força motriz de realização. Então a raiva não é boa, não é ruim, como a sombra também não é boa, não é ruim. Agora o fato de eu negá-la em mim, de eu correr dela é ruim. E aí eu vou trazer de novo aí a Debbie Ford, né, que faleceu tem pouco tempo, uma psicóloga, também uma grande estudiosa desse tema, tem muitos livros dela sobre isso. Ela fala de uma coisa que é muito interessante, que ela chama assim, o efeito bola de praia, certo? Isso é bem interessante. Aquelas bolas grandonas, né, né, imensas. Ela diz o seguinte, que a sombra, essa sombra que a gente vai escondendo, são bolas de praia que eu vou... Imagina que você está numa piscina, e botando aquelas bolas várias infláveis, né? infláveis, enormes, assim, de 50, 70 centímetros, sabe? Aí você vai empurrando lá para baixo, certo? Aí vem uma raiva, aí o medo, não sei o quê, ou seja, várias coisas você está escondendo ali, certo? Só que chega uma hora, meu querido e minha querida, que falta braço. Não tem mais braço para empurrar, entende? Tem bola demais para pouco braço. E o que é que acontece? Aquela bola vem, ó, né? Vai lá debaixo d'água e arrebenta na minha cara. E o destroço é terrível que causa na vida da pessoa. Vamos. Ó, se você deixar, pode fazer 1000 horas aqui falando isso, que é meu amor, minha paixão é isso aqui. Vamos trazer o filme, aquele O Dia de Cão, né? Não tem aquele que o cara... Sei. É um executivo exemplar, um profissional não sei o quê, e de repente ele é demitido, né? É mais ou menos isso. E ele sai atirando, né? Não tem aquela história? É mais ou menos isso que acontece.
E aí você vê frases tipo assim, fulano de tal era um pai tão exemplar, era um homem tão não sei o quê, era um marido tão não sei o quê. Olha o que ele fez. Como pode? Pode, gente. Pode ele, pode eu, pode a Carmen, pode qualquer um fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ninguém sabe de quem somos. Eu gosto muito de usar exemplos, eu sou meio radical, mas é para as pessoas entenderem de uma forma mais clara isso. Por exemplo, eu, Tadeu, né? Vou trazer mesmo. Eu gosto de trazer para mim porque fica mais confortável. Eu tenho coragem de matar alguém? Tenho. Tá, não, de verdade. E não é metáfora, não é assim. Então, É real. Fala mais. É real. Eu, Tadeu, tenho em mim um assassino, certo? Eu não tenho dúvida disso. Isso é real mesmo. Estou falando bem para trazer bem para todo mundo entender. Isso é real. Tadeu vai matar alguém se Deus quiser nunca, certo? Eu não tenho nenhum desejo, nenhum plano, né? E peço a Deus para nunca. Eu tenho consciência que eu sou capaz? Tenho, certo? Em algumas situações já me provaram isso, certo? E aí é real. Nunca matei ninguém, nunca fui preso, ainda estou no meu réu primário, graças a Deus, certo? Amém. E nem quero usá-lo, né? Quero morrer com ele. Mas assim, por que eu estou trazendo um exemplo tão assim, às vezes, radical? Porque o fato de eu reconhecer isso em mim, de eu ter consciência disso em mim, me faz menos potencial assassino, entende? A consciência desse poder, dessa capacidade em mim, ou desse potencial assassino em mim, me faz ser menos assassino. Me faz ter mais controle, me faz, por exemplo, numa situação, dizer, ó, não vou ali, eu não vou fazer isso, porque pode dar BO, né? Pode dar algum problema maior, porque eu sei quem eu sou, eu sei do poder da minha raiva, eu sei disso, eu sei daquilo. Então, se eu tenho essa consciência, eu evito certas situações e circunstâncias que eu possa realmente aflorar aquilo em mim, certo? Então, o fato de eu tomar essa consciência me faz menos. Então, por isso que olhar para a sombra me liberta, não me aprisiona, exatamente o inverso. A tomada de consciência do meu melhor e do meu pior me faz ser humano mais inteiro, mais consciente, mais capaz de tomar decisões de forma lúcida, né? Não como aconteceu, por exemplo, no filme que eu trouxe, do cara lá que sai da piloura, né, enlouquece, sai atirando, sai fazendo barbaridade, e até o dia anterior era o cidadão perfeito americano. Era o cara maravilhoso, era o cara exemplar. E do nada, que não é do nada, tá? Ele se torna o pior capeta do mundo. Então, no fundo, aquele capeta sempre esteve dentro dele. Não é novo, não chegou do nada, entende? Então, por isso que tomar consciência dessas partes nossas não nos aprisiona, ela é exatamente o inverso, né? Sim. Ela me liberta de mim mesmo, me faz ser um ser mais consciente, mais capaz de tomar decisões de forma consciente, sem, né? Lembra da bola que eu falei? Sem essa bola arrebentar, porque uma hora alguém vai pisar no meu calo, alguém vai me provocar naquilo que eu estou fazendo toda a força do mundo para esconder, entende? Sim. A minha luxúria, que eu não quero, que eu sou perfeito, eu não pego na mão de ninguém, eu não né? A cor do monte que eu coloquei, eu não toco numa mulher, eu não sei o quê. Ora, alguém vai me provocar e vai me despertar o meu pior né, dessa área, entende? Então, eu ter consciência que eu tenho luxúria em mim, me faz ser menos luxurioso diante da vida, entende? Então, Perfeito. é libertador, não é aprisionador, não é aprisionador, é exatamente o inverso. Esse é o meu convite, né? É a libertação, não a prisão. Olhar para a sombra não aprisiona a gente, ao contrário, liberta a nossa alma. Porque quanto mais inteiro eu sou, mais consciente eu sou da vida, mais consciente eu sou das minhas decisões, mais inteiro eu sou na minha relação com o outro, mais verdadeiro. Sabe, alguém transparente? Quanto mais a gente integra as nossas sombras, mais transparentes somos diante das nossas relações. Então, quem está comigo, minha esposa no caso, vai ter um homem inteiro, não perfeito, inteiro, pleno, Sim. entende? Pronto. Ô, Tadeu, a gente ficaria aqui, né, por mais 2 horas ou 3, tranquilamente. Eu não cheguei nem na metade das perguntas que eu tinha para você e a gente vai ter que marcar um outro. Mas o Instagram, ele ele não gosta que a gente fique muito tempo, não. Então, antes que ele comece a micar a nossa transmissão, eu quero pedir que você compartilhe aonde que as pessoas podem continuar consumindo esse teu conteúdo, te acompanhando,
treinamento, mentoria, livro. Queria que você compartilhasse para quem está assistindo aqui ao vivo e para quem vai assistir no replay poder te acessar. Primeiro, gratidão, né, a turma que está aí contribuindo, né, esse bate-papo se torna muito mais rico com os comentários aí dessas pessoas tão queridas, Sérgio, a Karina e tantos outros, Andressa, tem aí alguns pacientes, clientes e colegas e amigos queridos, então a gente fica muito honrado, né, com a presença de vocês aqui no ao vivo, né, então é tão gostoso, né, a gente saber que vocês estão nessa vibração aqui com a gente, né, e torcendo a favor, né. Vamos dizer assim. Então, assim, primeiro quero convidá-los a conhecer o nosso site lá, né? souluzesombra.com.br, certo? E o nosso Instagram também, que é Sou Luz e Sombra. Então, assim, eu diria que a minha grande jornada é trazer essa consciência de eu sou luz e sombra. Eu sou luz e eu sou sombra. Eu sou inteiro, né? Obrigado, Luísa, também, viu? A Kelly aí, a Helene e tantos outros estão com a gente. Então, quero fazer esse convite para olhar tanto o Instagram como o site. No site a gente tem as jornadas, as programações que a gente faz online e faz também presencial, né? Se for convidado, formando turma, a gente faz. Normalmente é um final de semana, cada jornada, sábado, domingo, o dia todo. Então, é uma jornada bem intensa e profunda. Eu quero fazer, Tadeu, online. Vamos organizar a turma. A próxima turma, você já me avisa, a gente vai levar um pessoal aqui da Flórida para fazer essa jornada online. E vai ser lindo. O Sérgio foi um que fez online, viu? Ele é de São Paulo e esteve com a gente aqui. Foi muito gostoso ter ele aqui e tantos outros aí que estão com a gente. Certo? Então, esse é o convite que eu quero trazer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha obra, tem esse livro aqui, ó. Sou Luz e Sombra, certo? A Honra e o Poder de Ser Você, Tadeu Belfort Júnior. Tem na Amazon online, né, e-book. Então, você pode, quem está longe aí, pode ter em físico, mas quem quiser online... Né, tem aí a versão e-book aí na Amazon, acho que vale a pena. Ele fala um pouco dessa jornada. Esse livro foi baseado muito na minha jornada pessoal e na minha jornada com grupos, então são reflexões que a gente traz e dos conceitos de uma forma mais tranquila, mas sem ser tão técnica, né, vamos dizer assim. Acho que vale a pena, é bastante rico. Então, é o convite que eu faço também. Bio, o pessoal que quiser adquirir o livro está lá na tua bio. Legal, coloca, né, tem lá o linkzinho, mas na Amazon você acha tranquilo lá, quem quiser participar. E assim, e minha bio, né, quem está aí acompanhando viu aí Belfort Tadeu, então também tem muita coisa minha, tem vários projetos que eu toco na área sistêmica e luz e sombra, então são dois grandes projetos que eu toco hoje aqui. E o meu próximo livro esse ano sai, eu vou estar divulgando lá na bio, já estou no último capítulo, né? Passei 7 meses sem fazer uma folha, aí depois disparou e saiu, agora foi, né? E aí está sendo muito gostoso e ao mesmo tempo bem desafiante, tá mexendo muito com a minha alma, né? Acho que foi por isso que eu fugi tanto, porque eu sabia que ia mexer, porque eu estou falando do universo organizacional, que eu já estou há mais de 30 anos, então mexeu com minha história profissional, na minha jornada como gestor, como líder, né? Então, está sendo bem desafiante, mas ao mesmo tempo bem gostoso estar fazendo isso. Tá? E eu queria, sabe, Carmen, do livro, inclusive, me deu vontade, eu até separei aqui, eu trouxe uma poesia minha. Vamos? Adoro. Que está aqui no final do livro, tem os dias de Rumi, eu gosto de trazer muito poesia, porque ela fala muito inconsciente, mas eu quis trazer para compartilhar que essa foi minha inspiração. Na minha conclusão, inclusive, do livro, veio um insight, e eu fiz essa poesia. E eu queria deixar para você e para todos que estão aí com a gente, no ao vivo, e quem vai estar depois aí, tá bom? Obrigada. Essa poesia chama-se Luz e Sombra, né? Então, aqui é Tadeu Belfort Júnior, e eu vou estar compartilhando aí com vocês a poesia nossa aqui com muita alegria, tá? Luz e sombra. Somos partes de um todo que em parte se expressa. Somos o tudo e o nada, o vazio que preenche. Semente que morre, planta que nasce. O choro de uma criança e o sorriso das rugas da idade. O grito que cala e o urro que celebra. A dor de quem se despede e as lembranças de saudades. O riso que zomba e a alegria de quem agradece. A mesquinhez de quem só guarda e o abraço de quem simplesmente protege. A dureza de quem bate e as mãos que se erguem.
a boca que julga e acusa, e os lábios que aquecem, a ferida que sangra e o coração que amolece, a paixão desenfreada e o amor que apaga e apenas esquece, o sol que na alvorada nasce e o crepúsculo que depois se segue. Somos, sim, luz e sombra, somos partes do todo e o todos em partes. Tadeu Belfort Júnior. Lindo, 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 lindo. Muito obrigada por compartilhar, Tadeu. Muito obrigada. Eu quero também agradecer quem está assistindo aqui a gente ao vivo, quem está assistindo no replay. Obrigada pela participação de vocês aqui ao vivo. E, Tadeu, claro, né, eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre o tema dessa live, é justamente isso, né? Aquilo que você tanto teme é exatamente onde está as respostas que você busca, né? Qual um primeiro passo, uma inspiração para a pessoa, de fato, tomar essa decisão de ir se enxergar, se aprofundar no autoconhecimento? Uma frase que o próprio Sérgio trouxe aqui, né? Vai com medo mesmo, certo? Conhecer a gente dá medo. Se conhecer, eu diria que o maior desafio que o ser humano pode ter é se enfrentar, é se conhecer, é mergulhar em si mesmo. Porque o universo mais complexo que nós temos somos nós mesmos. Porque nós somos muito, né? Nós somos uma infinidade de pessoas num só. Por isso somos complexos, nesse sentido de multiplicidade. Mas assim, se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou chegar em canto nenhum, entende? Então, assim, o trabalho do autoconhecimento, ele não termina nunca, né? A gente sempre vai estar se conhecendo, sempre vão ter partes, como uma grande cebola, eu vou tirando camadas e camadas e camadas. Embora pareça ser muito dolorido, às vezes, ou desafiante, ao mesmo tempo é muito poderoso. Se você pudesse olhar e se ver inteiro, sabe? Assim, você descobrir quem é você de verdade, você ser capaz de se olhar e ter orgulho de você, né? Por isso, no meu livro tem assim, a honra e o poder de ser você. Eu diria que quando você é capaz de olhar para a sua história, e seja qual for a história, gente, eu pego cada história que vocês não têm ideia, a minha história também já não é tão maravilhosa. Né? Tem muitos desafios, né? Já começou com 5, 6 anos, eu toquei fogo em mim, né? Queimei meu corpo inteiro, então tem muitas histórias atrás das minhas histórias, certo? E cada um tem as suas. Mas quando você é capaz de olhar do hoje até o começo de lá, do teu início de vida, e você olha para tudo isso e reverencia isso e tem orgulho disso, e seja qual for a história, não interessa que história é essa, isso não tem cura maior do que essa. Você ser capaz de olhar para a sua própria história e reverenciar essa história, e ter orgulho dessa história, e ser capaz de honrar essa história, certo? De reverenciar isso, né? E aí vem, né, o filósofo que nos traz aí o seguinte, não é o que a vida fez com você, é o que você vai fazer dela, né, com o que a vida fez com você. Então, quando você é capaz de fazer essa releitura da própria vida, olhar para todas as suas partes, integrar todas elas e reverenciar isso, cara, não tem ninguém que te destrua, não tem ninguém capaz de te colocar no chão, não tem mesmo. É muito poder quem se conhece, sabe assim, a pessoa que se conhece, ela tem muito poder. Ninguém é capaz de afetá-la, não é que ninguém machuque nem chateie, mas ninguém é capaz de me tirar de mim, sabe, de me fazer perder de mim mesmo. Quando eu sei quem eu sou, não tem sistema, não tem governo, não tem pessoas, não tem grupo, não tem ninguém que me destrua, entende? E aí eu falo destruir aqui dentro, né? Que aí vem para Mandela, quando diz, né? Passou 28 anos lá na prisão e tal, ele diz, mas te prenderam, fizeram isso, mas ele disse, na minha mente, ninguém podia destruir, eu escolhi, eu não deixei. Então, assim, olhar para as sombras, ir para essa inteireza, e ir para esse lugar inteiro, é blindar isso aqui, entende? É não dar o poder ao outro sobre a minha vida.
Quem manda na minha vida sou eu escolhi isso. E o cara, mas você é isso, você é aquilo, ok, eu sou. Você é, você é mentiroso, sou. Eu tenho um mentiroso dentro. Eu posso até não estar mentindo agora, mas eu sei que eu posso mentir. Você é medroso, eu sou. Eu tenho medo dentro de mim, eu sei, eu tenho consciência disso. Você é invejoso, eu sou. Você é um assassino. Tá, eu nunca matei ninguém, mas eu tenho dentro de mim um assassino. Isso vale para o bom e para o ruim, entende? Então, esse lugar de integridade, de interesse, ele nos blinda, né? Sim. Ele nos torna um poder, né? Potência, é energia atômica dentro da gente, sabe? É poder mesmo. É poder de ser, né? É sair do ter e ir para o ser. Ô, Tadeu, Eu isso começo... é um grande desafio, né? É um grande desafio porque tem histórias que são realmente muito dolorosas de começar a mexer com isso e por isso muitas pessoas têm medo de iniciar essa jornada. E aí eu queria trazer uma verdade, né, que existe, que em Gênesis 26 diz, né, pra gente que então Deus disse, façamos o homem, e ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos seres dotados de toda a capacidade e potencialidade para realizar coisas incríveis na nossa vida. Mas a nossa história, muitas vezes, ela cria circunstâncias dentro de nós, no nosso subconsciente, como você falou, e a gente acaba acreditando nessa mentira. Mas a verdade é que nós somos seres perfeitos, complexos e capazes de realizar muitas coisas. E se a gente tomar posse dessa verdade, a gente vai ter coragem para se conectar com essa verdade através da terapia, através das vivências, através da integração da luz e sombra. Eu acredito nisso. Bem-vindo ao mundo da luz e sombra. Todos aqui, né? Então, é isso, né? É isso. Seja Tadeu, luz e sombra. Tadeu, muito obrigada. Eu estou assim emocionada com tanto com a sua generosidade na entrega desse conteúdo. Realmente hoje você entregou ouro aqui. Acredito de verdade que quem assistiu e quem está assistindo no replay vai ter um grande, pelo menos um despertar e iniciar essa jornada para destravar, porque a gente está nessa jornada para brilhar e para realizar coisas incríveis. Acredite nisso e temos um excelente profissional aqui que pode te auxiliar na sua jornada. Vai lá no perfil, acessa na bio e busca as informações que ele tem para poder ajudar você. Tadeu, muito obrigada pela sua contribuição. Vamos ter que marcar outro, com certeza. O convite já está feito aqui. Vamos trazer o próximo livro aí. Tem um super conteúdo aí para a gente conversar, viu? Então tá combinado já. Pessoal, um beijo para todos vocês. Boa noite. E quarta-feira, mais um episódio do InstaCast CL. Um beijo e até lá. Boa noite, pessoal. Tadeu, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.